Afinal, a lei foi abolida, a lei não foi abolida? Como é esse assunto aí? Porque a Bíblia diz que a lei foi cravada na cruz, o fim da lei é Cristo, e algumas expressões como essa, quem guardar a lei viverá por ela, maldito todo aquele que não permanecer nas palavras do livro dessa lei. Isso parece muito confuso, não é mesmo? Mas quando vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versos 16 e 17, Jesus traz uma chave para esse assunto. Jesus nos explica que são duas leis. Aí fica mais fácil entender uma lei realmente cravada na cruz, que inclusive essa lei de cerimônias, lei cerimonial, ela tinha dias santos, que a Bíblia chama de sábados, no plural, isso mesmo. Nós vamos ver agora mesmo. Mas não é esses dias santos, não era necessariamente o sétimo dia, claro, nós vamos observar isso na palavra de Deus. E fala também de uma lei moral, a lei que rege a conduta, não matarás, não furtarás, não terás outros deuses diante de mim. Enfim, essa é uma lei que rege conduta moral. Se essa lei for anulada, então vira baderna. E em Lucas 16, verso 16 e 17, Jesus fala que a lei e os profetas duraram até João Batista. Essa é uma lei que durou até João, a lei cerimonial. E o verso 17 fala de outra lei, e é mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tiro sequer da lei. Se você disser que é a mesma lei, você mesmo vai perceber que vai ficar incoerente. Como é que a lei durou até João e é eterna ao mesmo tempo? São duas. E de fato, quando a Bíblia menciona essas leis, ela não especifica se está falando da lei moral ou cerimonial, assim como aqui no Evangelho de Lucas. Observem, quando Paulo fala da lei cerimonial, ele não diz que é cerimonial, mas pelo contexto você entende que era uma lei de cerimônia. Hebreus, no capítulo 10, no verso 1, ele declara, visto que a lei tem sombras dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Bom, uma lei que tem sombras, evidentemente, é uma lei que tem um cerimonial representativo, né, figurativo, como o cordeiro que era sacrificado, e representando aí o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Faz sentido, né? Nesse contexto está falando da lei cerimonial. Romanos, no capítulo 10, no verso 4, diz que o fim da lei é Cristo. Uma vez que Cristo morreu na cruz, como Cordeiro de Deus, não havia mais necessidade de sacrificar aqueles animais que eram sombras, eram símbolo de Cristo, o Cordeiro de Deus. Romanos 10 e verso 4. E no verso 5 faz alusão à velha aliança, né? O que praticar a lei viverá por ela. Não sei se você sabe, mas na velha aliança que Deus fez no Sinai com o povo hebreu, quem quisesse se salvar tinha que guardar a lei e ia viver por ela. Esse foi apenas um teste que Deus fez para que eles percebessem que era impossível ir por aí. Mas houve essa velha aliança, e eles não permaneceram nessa aliança. Paulo fala no capítulo 8 e 10 do livro de Hebreus, eles não permaneceram na minha aliança, diz o Senhor. E aí Deus revelou para eles a nova aliança, que nós precisamos de um Salvador antes de pretender guardar a lei. E é esse Salvador que nos dá o poder, que escreve a lei na tábua do nosso coração e nos liberta do pecado até que estejamos completamente livres. E essa é a proposta do Evangelho. Colossenses capítulo 2, verso 16, nós lemos: ninguém vos julgue por comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Aqui aparece a palavra sábados no plural, não está falando do sétimo dia. Como eu posso afirmar isso? A referência nossa está em Levítico 23, verso 38. Lá usa a palavra sábados no plural e diz, além dos sábados do Senhor, Levítico 23, 38. E quando você volta nos versos anteriores, você encontra 7 sábados cerimoniais, ou seja, sábado para o judeu é Shabá, dia santo, independente se era o sétimo dia da semana. Se fosse um dia santo, eles chamavam de Shabá, de sábado. E na Páscoa tinha 2 sábados, versos 7 e 8 de Levítico 23. O dia 15 e o dia 21 era santo. No Pentecostes, você também encontra, era dia santo, Pentecostes era um sábado, versos 15 a 21. Tinha a festa das trombetas, versos 24 a 25. Era o primeiro dia do 7º mês, está lá em Levítico 23 também. O dia da expiação, que inclusive, dos versos 27 a 32, fala que esse era um sábado de descanso solene. O dia 10 do 7º mês, a Bíblia afirma que era sábado de descanso solene. Dia 10 do 7º mês podia cair qualquer dia da semana, mas era sábado, porque para o judeu, dia santo era sábado, não só o 7º dia da semana. E tem na festa dos tabernáculos também, tinha 2 dias santos, versos 34 a 36 de Levítico 23. E aqui no verso 37 fala de manjares e libações. Lembra do texto que nós lemos? Colossenses 2,16, ninguém vos julgue por comida ou bebida, que fazia parte do cerimonial, da lei cerimonial. E também fala de dia de festa, nós acabamos de ler essas festas. E dos sábados, com S no plural, que eram esses dias santos que os judeus comemoravam, que foi cumprido com a vinda de Jesus cravado na cruz. Mas a respeito da lei moral, no Novo Testamento, Romanos capítulo 7, versos 7 e 12, fala que a lei diz não cobiçarás. Essa é a lei dos 10 mandamentos. E ela é santa, ela é justa e ela é boa. Essa que é a lei eterna que rege conduta. Uma vez que essa lei fosse abolida, então não precisava de nenhuma conduta moral, é impossível abolir a lei moral. E Tiago 2,12 diz que essa lei moral é a lei da liberdade, ou seja, à medida que nós somos libertos do pecado, nós estamos em harmonia com a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isso está no Novo Testamento também, Romanos 7, Tiago capítulo 2. Então observe, queridos, que o 7º dia da semana, como Deus estabeleceu como dia santificado e abençoado, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, ele se encontra na lei moral eterna. Já os sábados cerimoniais está, obviamente, na lei cerimonial.
Jesus, ele deixou claro, a lei e os profetas duraram até João. Qual? A lei cerimonial. Mas é mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio da lei. Qual lei? A lei moral. Fica mais fácil entender assim. Realmente houve uma lei cumprida, por assim dizer, não abolida, mas ela teve um cumprimento. E a lei eterna, que são os 10 mandamentos. Fica então essa dica, eu espero que você analise esses textos para talvez tirar um mal entendido a respeito desse assunto da lei. Um abraço para você.